Queridos amigos do Portal da Luz, muita paz. É com muita alegria que voltamos a nos reencontrar, mesmo que virtualmente, mas estamos juntos. E, de acordo com o que Jesus nos disse, quando nos reuníssemos, 2 ou 3 em seu nome, ele estaria entre nós. E nos reunindo em pensamento. É esta reunião que o Mestre estava se referindo. Estamos, então, temos a certeza que neste momento, a equipe de Jesus, a equipe de Eurípides Barçanufo, os mentores do Portal da Luz, os nossos mentores, estão nos abraçando, nos reunindo neste momento, para que juntos possamos refletir, que Deus nos abençoe, Jesus nos ajude, e que possamos realmente fazermos essa reflexão, essa análise dessa questão que vamos propor para o nosso discurso desta noite, para a nossa conversa desta noite, que é educar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Como é que nós podemos educar? Porque nós estamos, neste momento de hoje, bastante atribulados nesse sentido, desses conflitos que nós estamos vivendo. Mas para que a gente possa começar a conversar sobre essa questão da importância da educação do pensamento, dos sentimentos, das emoções, nós precisamos refletir sobre o objetivo da nossa reencarnação. Nós temos que compreender, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos espíritos luminares que estão tentando nos mostrar um roteiro para que possamos superar as dificuldades, eles nos dizem que a reencarnação é o maior investimento da vida do espírito. Nós temos que nos dar conta disso. A nossa encarnação de hoje é um grande investimento da vida, da nossa vida espiritual. Isso aí faz parte do processo evolutivo que nós temos que desenvolver o nosso espírito, desenvolver os valores intelectuais, morais. Então, a grande oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, encarnados numa família, num grupo social, é muito importante para que possamos superar as nossas dificuldades, crescermos. Então, a família consanguínea na qual nós convivemos, é um ensejo que Deus nos oferece, que a espiritualidade superior nos oferece, para que possamos nos vincular com pessoas, com aqueles espíritos imortais que nem nós, muitos dos quais já temos grandes afinidades, um grande amor, santificado. No entretanto, também nos reunimos junto na família consanguínea com espíritos que não são afins conosco, que nós ou prejudicamos em vidas anteriores ou fomos prejudicados por eles e que hoje precisamos nos reunir para que possamos superar essas mazelas, superar essas situações difíceis de mau uso do nosso livre-arbítrio e daqueles que estão conosco. Então, é importante compreendermos sobre esse momento, e a importância de esquecer o passado, esquecer as vidas anteriores, esquecer as causas que provocaram esses nossos encontros, muitas vezes bastante aflitivos da vida atual. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, o comportamento dos familiares, naquela família que nós reencarnamos, o comportamento desses familiares, ele vai influir sobre o comportamento do reencarnante, ele vai influir bastante no comportamento do reencarnante, porque as atitudes, a maneira de agir, as crenças, tudo isso vai trazer para o espírito reencarnante também o caminho que ele vai seguir. Ele vai ficar bastante impregnado neste convívio desses valores que as pessoas que os recebem na família têm. Então, de todos esses valores que a família abraça. Então, o espírito reencarnado, no entretanto, ele não depende só desse comportamento familiar. Ele tem toda uma vivência anterior, houve todo um planejamento na espiritualidade para que viéssemos nessa situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos hoje os espíritos nos explicam que lá na espiritualidade, na erraticidade,
no local onde estávamos antes de reencarnar e que nós fomos preparados para esse momento, preparados. Nós escolhemos, porque nós já temos condições, né, de interferir também no nosso planejamento reencarnatório, né, de opinar, né, de ajudar a fazer a programação. Então, houve esse período longo na espiritualidade. Os espíritos contam que muitas equipes iluminadas, né, amparam o espírito reencarnante nessa programação necessária, e que ele aceita, e nós aceitamos, né? Inclusive para estarmos aqui neste momento com todo esse processo de desafio que o nosso planeta está vivendo, né? Ainda, né, um mundo ainda de provas e expiações a caminho da regeneração, porque a regeneração vai depender de cada um de nós, né? Da nossa modificação. Agora, o que nós temos que pensar? O espírito é o ser que pensa. O pensamento vai se expressar na nossa encarnação pela nossa mente. A mente vai expressar o pensamento através do nosso cérebro, desse órgão extraordinário que é o cérebro e que está sendo estudado. Está sendo hoje aprofundado o estudo acerca do cérebro. Estão os cientistas, os neurocientistas estão se surpreendendo com a capacidade extraordinária do cérebro, desse órgão extraordinário que temos, que é a sede da mente. E a mente é que reflete o pensamento do espírito. Então, é através do cérebro. E o que os espíritos vão nos explicar, entre outras coisas? Que o sono, o descanso, o repouso, ele é necessário. Ele é necessário, porque o espírito está sempre em atividade. Ele nem precisa parar para descansar. Mas o corpo precisa. Quando nós estamos encarnados, nós temos que ter esse momento de repouso, de refazimento das nossas energias físicas, das nossas energias emocionais. Então a gente precisa parar, né? Neste momento do descanso, o espírito vai continuar na sua ação, vai continuar, o nosso espírito, né, vai continuar, mesmo no desprendimento do sono, ele vai continuar ativo, e o nosso corpo é que vai adormecer, né? Esse momento de dormir, de descansar, de repousar, de quando em quando, né? Há período certo como nós nos organizamos na nossa vida, né? Então, agora, o que os espíritos colocam, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar antes de descansarmos, antes de dormir, mesmo que vá ser aquele soninho da tarde, né? Que o nosso corpo repousar, nós temos que nos encaminhar pelo nosso pensamento, pela vontade, a ver, né, que companhias nós vamos querer ter neste momento do desprendimento, que vai ser muito importante na educação do nosso pensamento, né, das nossas emoções, do nosso sentimento. O que nos diz Manuel Filomeno de Miranda no livro, né, Temas da Vida e da Morte? Ele vai dizer o seguinte: deste modo, um programa bem organizado para antes de dormir constituirá uma emulação para o espírito no ato do desprendimento. Transferir-se a regiões felizes e contatar com espíritos nobres, conquistando tesouros de paz, de aprendizagem, de ação relevante, quando o corpo repousa. Quer dizer, nós temos que fazer essa sintonia, né, pedindo a este nosso anjo guardião, a esse espírito que está nos assessorando nessa encarnação, que é o avalista dessa encarnação, que nestes momentos do desprendimento do sono, nós possamos, né, ficar na companhia de espíritos bons, elevados, que vão nos ajudar a compreender o processo que nós estamos vivendo ali no dia a dia, das aflições, do sofrimento, né, de todos os desafios, especialmente no momento de hoje, né, que nós estamos vivendo. Então, é de bom alvitre que a gente sempre se prepare para fazer este momento do sono, né? É de bom alvitre, nós não podemos dispensar isso. Por quê? Porque muitas vezes estes momentos do repouso do nosso corpo, o nosso espírito pôr em vigilância. Por isso é que Jesus sempre recomendava: orai e vigiai.
Aparece quase 80 vezes nos evangelistas, nos evangelhos, né? Esta expressão do mestre, orai e vigiai. Quer dizer, nós temos que estar nos preparando sempre naquilo que nós vamos dizer, naquilo que nós vamos fazer, da forma como nós vamos dormir, porque às vezes, mesmo no desprendimento do sono, nós vamos em busca dessas companhias deletérias, difíceis, né? Porque o nosso pensamento sintoniza com eles, né? Então, o pensamento é o agente do espírito, é o agente do espírito, ele parte lá do espírito, né? Ele deve ser orientado pela vontade. Olha só, né? Nós temos essa função extraordinária na nossa mente, né? A vontade. Nós temos a capacidade de direcionar o nosso pensamento para a direção que nós quisermos, né? Então Jesus vai sempre, por isso é que Jesus sempre repetia, né? Orai e vigiai, orai e vigiai. Então, essa força criativa, né? E o pensamento é essa força criativa que exteriorizamos. São ondas sutis, né, que nós emitimos. O pensamento é um circuito, né, de ação e reação. Ele é eletromagnético, ele tem energia, energia elétrica, né? E o nosso pensamento vai nos levar, vai nos direcionar para onde nós queremos, né? Mas por isso nós temos que trabalhar à vontade. Será que é isto que eu quero? O que eu quero para os momentos de desprendimento do sono, em que é um momento de quase morte? É o que vai acontecer quando nós desencarnarmos, né? Quando nós nos desligarmos definitivamente do corpo físico. Então, nós temos que direcionar o nosso pensamento. E nós vamos encontrar, mesmo depois da morte, né, aquele mundo que nós sintonizamos. Nós vamos buscar a companhia daqueles que nós sintonizamos. Por isso que é importante, já desde já, educarmos o nosso pensamento. E um grande exercício é essa proposta que estamos fazendo, que os espíritos luminares estão nos trazendo, que é este exercício do dormir, né, do desprendimento do sono, encaminhar nossa mente para uma coisa boa, né, fazer um propósito bom. Por isso é que Jesus dizia, deixai brilhar a vossa luz, porque o pensamento é energia, e os espíritos nos detectam, né? Detectam o nosso teor vibratório e conseguem compreender o que vai dentro de nós, como espíritos imortais, só pela vibração eletromagnética do nosso pensamento. Por isso que nós temos que ter fé, né? Utilizar os recursos que a nossa alma imortal pode utilizar, né? Porque a alma vai refletir essa vida eterna. O Emmanuel, que é um outro autor que nós nos baseamos para fazer essa conversa com vocês, Emmanuel nos diz o seguinte, olha só a sintonia, né? Quando nós sintonizamos em relação aos que estão conosco, os encarnados, vamos deixar de lado agora o lado espiritual, vamos trabalhar a convivência, né, que nós temos com aqueles que estão ao nosso lado. Quando nós nos detemos, olha só o que ele vai nos dizer, né? Quando nós nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, olha, encarnados aqui, né? Sem dormir. O espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se a nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma, né? Mais tarde, isso aí vai se incorporar aos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando nós, na convivência, né, nós vamos observando os outros e detectamos, né, todos os problemas que essas pessoas têm. Nós vamos detectando todos os problemas, todas as dificuldades que essas pessoas têm. E vamos percebendo, né, percebendo e assimilando por sintonia esses defeitos, né? Então, Emmanuel vai nos dizer mais nesse livro Pensamento e Vida. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E, entretanto, quando generosos, compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade,
a segurança e o bom ânimo para nós próprios, né? Nós vamos assegurar isso para nós mesmos, né? Então, nós vamos vendo quando nós temos que trabalhar e educar o nosso pensamento para a sintonia positiva que nós precisamos fazer, mesmo quando analisando aquelas pessoas que convivem conosco, que se equivocam, e nós costumamos achar que nós não nos equivocamos, e nós vemos o defeito no outro, né? Analisamos o defeito do outro. Na verdade, na psicologia, hoje está nos dizendo, né, que nós, na verdade, quando achamos o erro do outro, nós estamos projetando o que temos dentro de nós. A nossa capacidade também de errar, né, de fazer aquela situação, né, de promover aquela situação. Então, nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que a gente vai revelando, né, no transcorrer do nosso comportamento, né, do nosso comportamento. Mas vamos ver, né, o que significam as emoções. Estamos trabalhando o pensamento, né, a vontade, os sentimentos, e agora vamos ver as emoções. As emoções fazem parte da nossa psique. Nós nascemos com elas. Nós nascemos com as emoções. Fazem parte da nossa estrutura aqui de espírito reencarnado. E de espírito desencarnado também, porque nós vamos ver que nós desencarnamos com aquelas emoções boas ou negativas, né? Então, o que as emoções, quais são as emoções básicas que nós nascemos com elas? Então, os psicólogos, os estudiosos do comportamento humano costumam dizer, e a própria Joana de Ângeles vai trazer muito essas questões, né? Que a emoção básica do medo, nós nascemos com ela. A emoção básica da tristeza, a emoção básica da raiva, da alegria, do afeto. Então, os espíritos costumam dizer que esse é o alfabeto emocional, né? A tristeza, o medo, a raiva, a alegria, o afeto. E a gente pode observar muito bem como nós nascemos com isso. Vamos observar, né? Por exemplo, quando o nenê nasce, quando a criança nasce, sua mãezinha observa todos os que estão à volta, e mesmo que não seja a mãe, mas as pessoas observam quem está à volta daquela criança, daquele espírito reencarnante, né, no início da sua encarnação, como ele expressa estas emoções. É só ficar com fome e ver que não vai ganhar o mamadinho, meu Deus, ele chora, grita, esperneia. É a mesma coisa quando está com a fraldinha suja. Então, assim, ele vai demonstrando a raiva, né? Ele vai demonstrando a tristeza. Ele vai demonstrando alegria quando ele sorri, que está tudo bem. É emoção isso, é emoção genuína. E a emoção é uma coisa muito boa para o nosso espírito, mas ela precisa ser educada também. Ela precisa ser educada. E nós temos que, o ideal, e agora estamos trabalhando essa questão da educação emocional, né? Está sendo trabalhada agora até nas escolas, as propostas da educação emocional, porque a emoção também tem que ser educada. Assim como nós temos que, pela vontade, educar o pensamento, nós também temos pela vontade de educar as nossas emoções, né? Elas precisam ser educadas. Então, por isso que a criança gosta tanto de histórias, de fábulas, porque na fábula, onde os bichinhos vão atuando, eles vão demonstrando as suas emoções. E a criança vai se identificando com o personagem. Então ela vai percebendo que o personagem também tem tristeza, que ele tem medo, que ele tem raiva, que ele gosta de algumas coisas, que ele sente alegria ou uma infinita tristeza. Então a fábula, né, na infância, ela é muito importante. E até para nós adultos hoje, né, porque às vezes a gente passou uma infância muito silenciosa, com falta dessas histórias extraordinárias que alimentam, né, o nosso pensamento e vão nos ajudando a nos identificar, a nos autoconhecer. Então tem uma fábula que nós gostamos muito de trabalhar com as crianças, né, tanto na evangelização como na educação infantil, como as nossas filhas, netos, né, a fábula O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Quem não lembra desta fábula, né, extraordinária? Vejam que aí nós, encarnados, na fase da infância especialmente, ou mesmo depois, nós vamos nos encontrar face a face com essas emoções. Olha o porquinho quando vê a sua casa sendo assoprada pelo lobo mau, ir pelos ares. O que ele sentiu? Então a criança ouve isso e ela vai viver aquela emoção com intensidade. Mas o porquinho corre e vai buscar ajuda com outro irmãozinho.
o lobo continua perseguindo. Olha só os desafios, né? É o coronavírus de hoje. O lobo é o coronavírus hoje, que está nos espreitando. Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Olha, eles correram para a casa do terceiro irmãozinho. E o terceiro irmãozinho, que era muito mais equilibrado, que sabia das coisas, havia construído uma casa forte. Aquilo que Jesus diz, ele havia construído a casa na rocha. E veio o lobo. E veio o coronavírus e não conseguiu destruir. Não conseguiu destruir. Os três se uniram. Olha a ciência, o conhecimento, né? A fraternidade, a solidariedade que essa fábula nos mostra, né? Eles se uniram, largaram as diferenças e foram enfrentar aquele desafio, aquele inimigo que provoca medo, raiva, né? Insegurança, que são todas essas emoções, né? Então, eles conseguiram superar aquele desafio daquele lobo malvado, que são as dificuldades que a criança vai depois, como espírito imortal, encontrar na vida. Então, é importante que também eduquemos as nossas emoções, né? Eduquemos, que busquemos hoje a solidariedade, a fraternidade, né? A união, derrubando muros que separam, né? Criando pontes para unir, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes esta emoção, por exemplo, da tristeza, não trabalhada lá na infância, e o danadinho do nenê mostra quando ele faz beicinho, quando ele chora, que ele não está satisfeito. Nós tínhamos uma das nossas filhas que chegava a friccionar tanto um calcanhazinho no outro, que a minha sogra até dizia, olha, se fosse pedra ia dar um fogo. Porque ela tremia o labinho. Tremia, né? O corpo todo e o corpo expressa as emoções, porque as emoções provocam reações químicas no organismo, provocam reações químicas, enquanto que o pensamento intelectual, racional, provoca sinapses elétricas no cérebro. E a emoção provoca justamente reações químicas. Os órgãos, as glândulas vão produzir hormônios. Por exemplo, quando nós estamos com medo, que a gente está numa expectativa, né? Toma posição de defesa, a suprarrenal produz adrenalina. Nós ficamos tomados de adrenalina, perdemos o fôlego. Né? Ou quando a gente está com extrema raiva, né? Que a gente fica vermelho de raiva, quer avançar no outro. Né? É a reação química do organismo. Podemos até ter um infarto por causa da raiva, por causa do ódio. Né? Porque é uma emoção que não foi educada. Então, a gente tem que aprender a educar a emoção. Não se deve deixar transformar a raiva, que a gente pode trabalhar muito bem, que na base ele é positiva, não se deve deixar transformar em ódio, em ressentimento. Não se deve deixar. E aí, então, a gente tem que externar. Por isso que nós estamos trabalhando hoje na educação com as crianças, que a criança tem que externar o que ela sente, as suas emoções, os seus sentimentos. E nós adultos, muitas vezes, por uma educação equivocada que tivemos, a gente não verbaliza, a gente não fala, a gente não exterioriza. Então, hoje, a orientação é outra na educação, né? Nós temos que falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós temos que dizer para o outro, não gostei da maneira como tu agiste comigo. E sem agressão, né? Por isso. O que eu te fiz? Como é que nós podemos limpar essa situação? Então, é essa a proposta, né? A criança, desde pequena, aprender a dialogar, a expressar o que sentiu. Por exemplo, se não trabalharmos a tristeza desde lá da infância, ela vai se tornar na depressão. Se nós não trabalhamos o medo, né, essa emoção do medo, positivamente, vai se transformar na crise de pânico. Né? Na crise de pânico, porque nós começamos a analisar também, lá no nosso inconsciente, vem toda essa carga, né, de emoções negativas que não foram trabalhadas nas vidas anteriores. E olha na mesa mediúnica, quem está acostumado, né, a trabalhar na mesa mediúnica, quando o espírito obsessor vem, é chamado, né, para ser trabalhado, olha o diálogo que se abre. O que ele vai trazer? É a emoção da raiva,
que não foi educada. Ele não perdoa. Ele tem aquela dor, aquele sentimento que ele sofreu lá, às vezes até em séculos passados. Ele vem cultivando e vem querendo o desforro. Então vejam como é importante hoje nós termos consciência deste processo, né? De trabalharmos essas questões ainda na vida atual, com as pessoas que estão conosco, conversarmos, é o diálogo, né? Então, estes sentimentos são muito importantes, né? Os sentimentos são muito importantes e nós vamos ver o que o Emmanuel nos diz, o Emmanuel nos diz no Pensamento e Vida. O Emmanuel, nesse livrinho, é extraordinário, né? É um livrinho pequeno, né? Mas é muito gostoso. Muito importante para ser estudado. Eu recordo que a doutora Marlene Nobre, nós assistimos vários trabalhos dela ainda em vida, né? Vários congressos, seminários, ela dizia que esta obra, Pensamento e Vida, é fundamental para o conhecimento do espírita, para que ele saiba se conduzir. Então, o que o Emmanuel vai nos dizer nesse livrinho? A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas na natureza particular no cosmos orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Todos os sintomas depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de regeneração. Muitas vezes as causas das doenças que apresentamos estão justamente nas emoções não trabalhadas, nas emoções não educadas. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, nos diz Emmanuel, geram estados enfermiços. Porque as glândulas vão produzir o quê? Com este sentimento negativo. Vão produzir o hormônio cortisol, que é extremamente negativo, né? Que provoca doenças. Então nós vamos trabalhando essas questões hoje, né? De forma que nós possamos superar. Então, na vida de relação, o que nós precisamos na vida de relação com os outros, com os nossos familiares? Entre os pais, irmãos, filhos, marido, mulher. O que nós precisamos? Amigos, o que nós precisamos, né, na vida de relação? Precisamos do diálogo. Conversar, falar, dizer a verdade. Olha, não é assim. O esposo para a esposa, a mulher para o marido, a mãe para o filho para a mãe. Dizer a verdade. Dizer que não está satisfeito. Dizer o que está provocando dor. Ou a alegria, ou a felicidade. Falar. Até tem propostas na área da psicologia que dizem que nós temos, às vezes não basta falar, tem que gritar, tem que chorar. Os outros têm que ouvir. Né? Então, isso nós tiramos de dentro de nós. Nós temos que tirar essas emoções negativas que estão guardadas no nosso inconsciente, porque a gente vai botando uma pedrinha, vai botando outra, engole, né? Vai engolindo isso, engolindo aquilo, não acerta, não esclarece, né? No momento certo, porque uma das bases do relacionamento, da vida de relação, é justamente o respeito. O respeito. Um tem que respeitar o outro, né? O afeto. Aí sim se chega ao sacrifício, né? Se chega à solidariedade, à fraternidade, à gentileza. Então, este é o grande desafio, né? De nós chegarmos à gentileza. E como é que nós vamos conseguir isto? É quando nós vamos ver, né, que a Amélia Rodrigues vai dizer, né, lá vai nos dizer o seguinte, nas obras que ela trabalha sobre a participação de Jesus, a vivência de Jesus no passado, né? A oração é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador. É também o tônico que é para erguer debilidade, a ponte para a comunhão com a vida em abundância, o vigor para todos os momentos e o meio rápido de renovar as forças, né? A oração, e ela vai ainda, a epopeia da oração, ainda pouco vivenciada pelos seres humanos,
encontra-se nesse poema de encantamento apresentado por Jesus, glorificando o Pai, engrandecendo os filhos. Então a prece é muito importante, né? A gentileza que a gente possa estabelecer entre as pessoas, né? A convivência fraterna, né? E como nos diz Joana de Ângeles, né? Pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, estimulam o sistema psico-neuroimunológico, tornando-se resistentes aos bacilos degenerativos. Então, além dessa vacina que nós temos que levar, né, contra o coronavírus, nós temos também que usar uma vacina espiritual, a vacina da prece, né, e dos bons pensamentos, né? O comportamento depressivo, vai nos dizer ela, responde por muitos distúrbios de consequências lamentáveis no ser humano, né? Então, o cultivo dos pensamentos edificantes, propiciadores de disciplina interior, através do qual se exteriorizam hábitos equilibrados, fomentadores da saúde e da alegria de viver. E Joana propõe que nós possamos falar sempre, lá para nós mesmos, em voz baixa, em voz alta, né? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Isso vai nos tirando do inconsciente todas essas emoções negativas, né? E dando espaço à felicidade, à alegria. Que Jesus nos abençoe. Abençoe a todos nesse momento. Muito obrigada pela atenção.